Caros amigos internautas, nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre um sistema geográfico de orientação. Hoje nós iremos trabalhar a questão exatamente sobre fusos horários, sobre meios de orientação, sobre principalmente a evolução exatamente desse processo que constitui hoje um dos mais importantes setores da sociedade moderna. Os instrumentos de orientação e uma noção cartográfica para vocês. Bem, para a gente começar a conversar um pouco sobre exatamente essa questão cartográfica, é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo. Desde o período exatamente pré-histórico, o homem ele vai vivendo em sociedade. E o convívio social do homem e a necessidade de se buscar exatamente alimentos, os coletores, os caçadores, fazia com que houvesse uma pequena divisão de trabalho entre homens e mulheres, e muitas vezes os homens tinham a obrigação exatamente de buscar tais alimentos, adentrando em locais de difícil acesso. Para tanto, eles tinham que ter um sistema de orientação. Na fase primitiva, o homem ele vai começar a ter marcas de árvores e vai buscar exatamente uma orientação a partir da paisagem. Porém, com o processo de evolução exatamente da civilização, com o processo de evolução do homem e a necessidade de cada vez mais aprimorar o seu senso de orientação por conta exatamente do crescimento do espaço geográfico, o homem vai buscando novos meios de orientação. E aí entra exatamente a orientação através dos astros, né? A orientação a partir principalmente do Sol, a questão do nascente e do poente. Porém, a navegação marítima, principalmente, faz com que a necessidade de se buscar instrumentos cada vez mais precisos para navegações a grandes distâncias faz com que o homem venha a buscar um processo de evolução a partir de instrumentos. Mas, professor, como é que a gente vai ter pontos de orientação? Como é que a gente vai evoluir nessa construção exatamente de sistemas de orientação? Para isso, nós iremos criar os pontos de orientação. Como, por exemplo, vamos ver aqui a formação desses pontos de orientação. Como os senhores podem presenciar nessa tela, o que a gente vai ter? Os chamados pontos cardeais. Professor, como é que a gente vai organizar a elaboração de pontos cardeais? Para você entender e não esquecer mais a organização desses pontos, os senhores vão traçar exatamente pontos de ângulos com 90 graus, né, para a gente definir aqui, ó, essa primeira estrela aqui com ângulos de 90 graus. A partir desses 90 graus, no eixo norte-sul, lembrando para os internautas que o norte ele é conhecido como ponto setentrional ou boreal, e o ponto sul, conhecido como ponto meridional ou austral. À direita de vocês, nós temos o ponto leste, certo? Também conhecido como ponto oriental. E à esquerda, o ponto oeste. Professor, os pontos cardeais, então, são apenas 4, norte, sul, leste e oeste, com ângulos de 90 graus. Ok. Mas, além dos pontos cardeais, nós temos a construção dos chamados pontos colaterais. É só o aluno atentar para um pequeno detalhe. Entre um ponto cardeal e outro, nesse ângulo de 90 graus, ao meio, portanto, 45 graus, nós temos a elaboração de um ponto colateral. Vamos construir comigo essa rosa dos ventos. Entre o norte e o leste, a 45 graus, eu vou ter um ponto nordeste. É só os senhores juntarem N mais E, NE, nordeste. É o primeiro ponto colateral. O segundo ponto colateral, entre esse leste e esse sul, no ângulo de 90 graus ao meio, 45, eu junto o S e o E e monto o ponto sudeste. O terceiro ponto colateral, entre o sul e o oeste, no ângulo de 45 graus, eu monto o S e o W na representação americana de oeste. Então eu tenho o ponto sudoeste. E aqui em cima, no último quadrante, também em 45 graus, eu tenho a junção do N do norte com o W do oeste. E eu monto o ponto noroeste. Pronto. Os senhores já têm 8 pontos. Professor, mas ainda existem os outros chamados pontos subcolaterais? Sim, claro. Os pontos subcolaterais estariam exatamente a meia distância entre um ponto cardeal e um ponto colateral.
Ora, se um ponto cardial e um colateral eu tenho 45 graus, se eu pegar a meia distância dele, eu terei 22 graus e meio. Portanto, eu traço 22 graus e meio e monto os próximos pontos. Que pontos são esses? N mais NE, eu monto o ponto NNE, chamado de Norte e Nordeste. E aí eu venho para cá e faço a mesma coisa. Entre o leste e o nordeste, eu vou montar o ponto ENE, ponto leste e nordeste. E aí sucessivamente. Basta o nosso internauta tentar para o seguinte, entre um ponto cardial e um colateral, sempre existe um subcolateral. E aí você junta os dois pontos e monta o subcolateral. Ao todo, nós temos 16 pontos de orientação. Porém, esses pontos serão fundamentais para a gente começar a navegar. A partir de 1453, com a tomada dos turcos otomanos e um processo de evolução das grandes navegações, a gente vai ter a necessidade de buscar cada vez mais instrumentos de orientação que deem uma precisão maior nessa navegação. A cartografia vai evoluir a partir dos planicéries, mas também os instrumentos de orientação serão fundamentais para que a gente tenha o início das grandes navegações. Dentre os instrumentos mais utilizados, temos esse, chamado astrolábio. Temos esse, o sextante. E nós temos uma das maiores invenções, uma invenção chinesa, chamada de bússola, onde uma agulha imantada apontada para o norte magnético daria-nos uma noção de orientação mais precisa. Bom, mas quando a gente começa a trabalhar a orientação, e aí a gente começou já a trabalhar pontos, e quando vem pontos, vem um sistema cada vez mais preciso de orientação, vem a contribuição matemática de um plano cartesiano. Nessa elaboração de planos cartesianos, vem uma noção chamada coordenadas geográficas. Para o nosso internauta entender, coordenadas geográficas nada mais é do que um conjunto de pontos. Esses pontos são representados por uma latitude e uma longitude, que a gente passa a definir qualquer parte da esfera terrestre. Mas, professor, não estou entendendo o que é essa latitude nem essa longitude. Vamos entender aqui comigo. Quando a gente trabalha um GPS, a orientação desse GPS, o ponto preciso que o teu instrumento de orientação te dá a partir da imagem e da interpolação de satélites, ela é feita exatamente com base nas latitudes e longitudes. Mas, professor, continuo sem entender o que seria essa latitude e essa longitude. Nesse sistema de coordenadas geográficas, nós temos aqui no centro a esfera terrestre. No meio dessa esfera, nós temos aqui uma linha que é um paralelo chamado de linha do Equador. Essa linha do Equador ela é responsável por dividir a esfera terrestre em dois pontos. Acima do Equador, os senhores terão o que a gente vai chamar de hemisfério norte e abaixo dessa linha o chamado hemisfério sul. Professor, o que seriam esses paralelos? Vamos entender que no centro da Terra, no sentido das longitudes, existe o eixo, que é o eixo polar ou também conhecido o eixo norte e sul da Terra. Quando a gente fala em definir latitudes, eu tenho que precisar exatamente uma distância angular. Latitude é uma distância que é medida em graus de qualquer parte da Terra em relação à linha do Equador. Mas, para tanto, eu uso esse plano do eixo polar. Por exemplo, os paralelos da Terra mais conhecidos são estes, os chamados círculos polares, o Ártico e o Antártico. O círculo polar ártico e antártico em relação ao eixo que nós temos central da Terra, no cruzamento Equador e eixo polar, ele representa uma distância de 66 graus e 33 minutos de ângulo central. Perfeito? Tanto ao norte quanto ao sul. Os outros dois paralelos importantes são chamados linhas ou trópicos da Terra. Essas chamadas linhas ou trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, elas estarão na mesma linha do eixo terrestre central a uma distância de 23 graus e 27 minutos. É preciso sempre o nosso internauta ficar atentos quando trabalharmos coordenadas geográficas. Moçada, acima da linha do Equador, sempre nós falaremos em hemisfério norte. E abaixo da linha do Equador, sempre hemisfério sul. Latitudes ao norte, latitudes ao sul. Ou seja, uma pessoa situada no Trópico de Capricórnio, ela vai ter uma latitude de 23 graus e 27 minutos. Uma pessoa situada no Trópico de Câncer, ela tem 23 graus e 27 minutos.
Porém, aqui embaixo, no Trópico de Capricórnio, ela está no hemisfério sul, portanto, latitude sul. E acima, latitude norte. Pronto. Mas essa é só uma das pautas da coordenada geográfica. Além do fator latitudinal, nós temos o chamado fator longitudinal. Professor, defina para mim o que é uma longitude. Longitudes nada mais são do que medidas que são tiradas a partir de ângulos, a partir exatamente do meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich fundamental com a criação da convenção em Washington em 1884 para definir exatamente a padronização do sistema dos fusos horários mundiais e para coordenar esse sistema de orientação. Como é que vai funcionar o nosso sistema agora de meridianos e, consequentemente, da formação das longitudes? O meridiano central, como a gente falou agora há pouco, é o meridiano de Greenwich, portanto, meridiano 0 grau, de onde nós teremos uma rede de meridianos secundários, certo? No nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar o meridiano 10 e o meridiano 30. Como é que o nosso internauta deve compreender a formação dessa coordenada geográfica? Prestemos atenção aqui a esse sistema. Pessoal, uma pessoa que está nesse ponto A, ela está a 30 graus, eu estou no meridiano 30 graus. Então, qual é a distância desse ponto A para o meridiano de Greenwich? O ângulo formado entre o ponto A e Greenwich é um ângulo de 30 graus. Uma pessoa situada, portanto, nesse ponto B, esse ponto B, ele também vai estar a exatos 30 graus do meridiano de Greenwich. Lembremos, o ponto A ele se encontra a 30 graus a leste do meridiano de Greenwich, certo? Olha os pontos cardeais. E o ponto B está aos mesmos 30 graus, porém, a oeste do meridiano de Greenwich. Então, meus internautas, quando se trabalham longitudes, você deve definir se o ponto está à esquerda, oeste, ou se ele se encontra à direita do meridiano de Greenwich, portanto, a leste. Ok? Bom, vejamos como é que a gente vai trabalhar esse sistema, portanto, de coordenadas geográficas. Um exemplozinho bem simples. Imaginemos que os senhores tenham pego um exemplo numa prova qualquer, em que vocês têm esse cartograma e os senhores têm esses dois pontos para encontrar as coordenadas geográficas. Como é que a gente deve proceder o processo de localização? Primeiro ponto que é fundamental, sempre localizar a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Mas, professor, onde é que estaria nesse cartograma o meridiano de Greenwich e a linha do Equador? 0 grau. Basta a gente entender que aqui eu tenho um 0 e aqui eu tenho um 0. Um desses zeros vai ser exatamente a linha do Equador e o outro, obviamente, meridiano de Greenwich. Professor, vamos definir primeiramente o quê? Vamos definir as latitudes. Lembrando o que é uma latitude? Distância de um ponto em relação à linha do Equador. Distâncias em graus. Professor, onde é que eu tenho o zero que seria a linha do Equador? O zero equatorial, pessoal, é esse primeiro zero aqui, ó. Então, quando eu digo vamos definir a latitude de um ponto, eu quero saber qual é a distância desse ponto para o Equador e eu quero saber a distância desse ponto para a mesma linha do Equador. Ficou claro isso, amigos? Então, dentro dessa projeção, eu vou analisar o ponto A. O ponto A está a aproximadamente, daqui para cá eu vou ter, os senhores observam aqui, 60 graus, certo? Então, o ponto A estaria a 60 graus abaixo da linha do Equador. Abaixo do Equador, hemisfério sul, professor, sim, 60 graus de latitude sul. E o ponto B, os senhores vão observar que ele vai estar exatamente a 45 graus, aqui, ó, acima da linha do Equador. Portanto, hemisfério norte. Mas, professor, coordenada geográfica é latitude e longitude. Ok, vejamos a longitude. Moçada, analisar a longitude, eu tenho que analisar a distância do ponto A e B, agora em relação ao meridiano central, meridiano de Greenwich. Ok. Ponto A, ele vai estar a uma distância exata de 90 graus a oeste do meridiano de Greenwich. E o ponto B, eu teria aqui uma distância exata de 150 graus, porém a leste do meridiano de Greenwich. Então, nós temos uma distância norte-sul, temos uma distância leste-oeste.
Mas se a gente está falando de posicionamento geográfico, de localização, nós também precisamos ter uma noção exatamente espacial. E essa noção espacial envolve estações do ano. E quando se fala em envolvimento de estações do ano, isso envolve movimentos da Terra. Professor, dos movimentos mais importantes da Terra, quais são esses movimentos e suas consequências diretas? Esse é o famoso movimento de rotação terrestre. Movimento esse em que a Terra gira em torno de um eixo imaginário. Professor, mas esse movimento de rotação terrestre, ele traz alguma consequência direta para a Terra? Ah, sim. A sucessão dos dias e da noite, consequentemente a formação dos fusos horários, estaria diretamente ligado a esse movimento de rotação terrestre. Mas como assim esse movimento de rotação envolve fuso horário, professor? Bem simples. A Terra gira de oeste para leste. Logo, se os senhores verificarem aqui a Terra girando, se eu parasse aqui em frente aos senhores uma lanterna, os senhores iriam ver a lanterna iluminando o extremo leste da Terra e gradativamente esse sol ou essa lanterna chegaria lentamente até a América do Sul, iluminando o nosso país. Ou seja, o sol nasce primeiro a leste e se põe ao oeste. Chamamos isso de movimento aparente do Sol. Um outro movimento importante que nós temos é esse chamado movimento de translação da Terra. O que seria esse movimento de translação? O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, numa órbita elíptica, com uma duração de 365 dias e 6 horas. Professor, esse movimento que a Terra gira em torno do Sol, portanto, ele não é perfeito. Não. Em alguns momentos, a Terra se aproximará do Sol, periélios. Em outros momentos, nós teremos um maior afastamento da Terra em relação ao Sol. Essa distância mais afastada é chamada de afélio, ok? Mas qual é a grande consequência desse movimento de translação para o planeta Terra? Se a gente acompanhar bem aqui, à medida que a Terra gira em torno do Sol, certo? Nós temos a formação do chamado movimento de translação e a constituição na Terra das estações do ano. Professor, é necessário a gente ter uma noção das datas que formam as estações do ano? Caros internautas, é sempre importante a gente ter essa noção espacial. Eu vou dizer a vocês uma coisa bem simples para vocês não esquecerem mais as estações do ano. Matematicamente, se eu tenho 4 estações em 12 meses, eu vou ter uma mudança de estação a cada 3 meses. Se eu começar a formar as estações do ano a partir de dezembro, eu tenho aqui dezembro, e aí eu venho contando janeiro, fevereiro, março, 3 meses depois, março, abril, maio e junho, 3 meses depois, junho, julho, agosto, setembro, próxima estação do ano, outubro, novembro, dezembro, eu começo o ciclo novamente. Tranquilo? Lembremos que, oficialmente, as datas de mudanças de estação normalmente estão associadas ao dia 21. 21 de dezembro, 21 de março, 21 de junho, 23 de setembro. Tranquilo? Professor, e eu preciso saber qual é a mudança de estação hemisfério norte e sul? Claro, a mudança de estação do ano é muito simples. Se os senhores verificarem aqui, a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da elíptica solar, ao plano descrito pelo Sol, faz com que, nesse momento, o hemisfério sul receba uma insolação maior do que o norte. E aí vem um conceito simples. Quando ocorre uma iluminação diferente entre os dois hemisférios, nós iremos chamar de solstício. Com a formação de um solstício, os dias se tornam mais longos do que a noite. Os chamados solstícios de verão, portanto, ocorrem respectivamente no dia 21 de junho e 21 de dezembro. 21 de junho, o hemisfério norte perpassa pelo verão, e no dia 21 de dezembro é a vez do hemisfério sul ter a estação de verão. Nesse momento, o Sol estará perpendicular ao trópico. No hemisfério norte, trópico de Câncer. Hemisfério sul, trópico de Capricórnio. Durante essas duas datas aqui, os senhores verificam 2 solstícios. Dezembro, sul, verão, norte, inverno. Junho, 6 meses depois, norte, verão, sul, inverno. E as outras 2 datas que nós temos são chamadas de equinócios. Equinócio, o Sol estará perpendicular à linha do Equador e os 2 hemisférios receberão a mesma
insolação, dia e noite com a mesma duração. Para a gente finalizar, nós temos aqui um sistema mundial de fusos horários. Para o nosso internauta entender, a existência dos fusos horários dependeu do movimento de rotação. A Terra ela tem 360 graus e ela demora 24 horas para dar um giro em torno do seu eixo. Se eu simplificar matematicamente 360 por 24, numa relação simples, eu vou ter 15 graus uma hora. Ou seja, é como se o planeta Terra, a cada uma hora, fizesse um giro de 15 graus sobre o seu eixo. 2 horas 30, 3 horas 45, até que ao final de 24 horas, a Terra tenha completado o giro de 360 graus. Ou seja, nós teríamos um dia completo para uma volta completa da Terra sobre seu eixo. Vamos agora raciocinar cálculo de fuso horário. Neste exemplo de fuso horário simples, o que o nosso aluno precisa saber são 3 observações básicas. Primeiro, ao trabalharmos com fusos horários, a gente só vai mexer com o conceito longitude. Segundo, a cada 15 graus representa a diferença de 1 hora. Terceiro, na simulação anterior nós vimos que o Sol aparentemente nasce a leste, portanto as horas ao leste serão sempre maiores. Então sempre que eu caminhar em direção ao leste, sempre que o meu deslocamento for no sentido oeste-leste, eu vou acrescer 1 hora a cada 15 graus. Então vejamos esse exemplo bem simples. 2 amigos se falam pelo telefone. Lucas ligou da cidade C às 15 horas para Gabriel, que está situado numa cidade D. Lembrando que Gabriel estava a aproximadamente a 90 graus a leste exatamente de Lucas. Que horas serão nessa cidade D? Ora, primeira coisa que o nosso internauta vai fazer. Acompanhe comigo o raciocínio. Lucas, teoricamente, eu vou colocar Lucas no ponto 0. Perfeito? Então, eis aí a cidade C onde está Lucas. E Lucas vai realizar a ligação às 15 horas. Tranquilo? Nesse ponto, eu quero agora que vocês acompanhem a cidade exatamente D. O ponto D estaria a 90 graus a leste da cidade C. Portanto, nessa cidade eu tenho exatamente Gabriel. Professor, como é que eu vou fazer para calcular exatamente essa diferença de fuso horário? É conceito, meus amigos. Reparem que a minha divisão aqui de cartograma foi feita de 15 em 15 graus. A cada 15 graus, 1 hora. Se eu estiver caminhando para leste, sempre a minha hora vai ser maior. Portanto, reparem aqui o raciocínio comigo. Sempre que eu caminhar nessa direção da seta, eu vou aumentar a hora. A cada 15 graus, 1 hora. Ora, agora ficou moleza. Se a ligação foi feita em Lucas às 15 horas, 15 graus depois de Lucas, nós teremos aqui aproximadamente 16 horas. Se eu caminhar mais 15 graus, eu tenho aí 17 horas. Se eu caminhar mais 15 graus, 18 horas. Mais 15 graus, 19 horas. Mais 15 graus, 20 horas. E, finalmente, mais 15 graus. Ou seja, que horas vão ser nessa cidade D? Serão 21 horas. Tranquilo? Gostaria de, para encerrarmos, dizer que o mundo tem 24 fusos horários. E que, nesse momento, o Brasil voltou a ter 4 fusos horários. Ok? A Lei 10.662, de abril de 2008, ela sofreu uma alteração no ano passado por conta de um decreto que foi sancionado por Dilma Rousseff, certo? Então, o estado do Acre e uma parte oeste do estado do Amazonas voltam ao 4º fuso horário do Brasil. Então, nós temos 4 fusos, fuso horário oficial do Brasil, 45 graus de longitude oeste, onde nós temos a hora de Brasília. Meus amigos, agradeço a todos vocês pela atenção e a gente se vê mais adiante.